Olá, estamos falando ainda sobre o citoplasma. No citoplasma, nós vamos encontrar as organelas citoplasmáticas. As organelas são pequenos órgãos presentes no centro da célula, dentro do citoplasma, no citosol. Essas organelas têm diversas funções, cada uma com sua função para o pleno desenvolvimento da célula. Comparado ao o nosso corpo também possui vários órgãos, cada um com sua função para que o corpo funcione bem. Da mesma forma é a célula. Essas organelas, cada uma produz uma determinada substância, realiza uma determinada função para que a célula consiga desempenhar todas as suas atividades bem, né? Então, temos aqui diversas organelas. Temos os ribossomos, o retículo endoplasmático, o complexo golgiense, lisossomo, peroxissomo, vacúolo, plastos e mitocôndria. É importante ressaltar que todas essas organelas estão presentes apenas nas células eucarióticas, que são as células que possuem um núcleo organizado, o núcleo com membrana, que nós chamamos de carioteca. Então, quando o núcleo ele delimita o material genético, ele guarda o material genético através de uma membrana, nós chamamos de célula eucariótica. E essa célula eucariótica vai ter todas essas organelas. É importante também falar que existem algumas organelas aqui que estão presentes em células eucarióticas, mas apenas nas plantas. Por exemplo, os vacúolos e os plastos, estão presentes apenas nas plantas, que também são células eucarióticas. Mas é importante também lembrarmos que existem células que não têm o núcleo organizado, que o material genético é solto no citoplasma, e essas células nós chamamos de células procarióticas, mas elas vão ter uma organela, apenas um tipo de organela, que são os ribossomos, pois o ribossomo não é membranoso, ele não tem membrana, ele é apenas um grânulo, apenas um grânulo, como se fosse um grão de feijão. As outras organelas que nós estamos vendo aqui, logo abaixo, todas elas têm membranas, são organelas membranosas. Por isso, são todas presentes nas células eucariontes. Nós podemos ver aqui a formação das organelas, A teoria é que, durante um certo tempo, existiam células que invaginaram a sua membrana para dentro. Então, houve uma dobradura da membrana plasmática, da membrana da célula para dentro da própria célula. E esse endobramento, essa dobradura, formou o quê? Partículas que nós chamamos de organelas membranosas. Então, formaram membranas, e que nós estamos vendo que uma dessas membranas ficou ao redor do núcleo, ao redor do material genético, formando aí a carioteca. As outras membranas formando o retículo endoplasmático, que a gente vai ver, o complexo de Golgi, os lisossomos, entre outros. E é importante a gente estar reparando que essas duas estruturas aqui, de amarelo e de vermelho. A de amarelo seria, na teoria, uma bactéria fotossintetizante que foi englobada aí pela célula. E essa bactéria ficou aí presente e formando fotossíntese dentro da célula, algo que a célula não fazia. Então, essas células que ficaram com essas bactérias fotossintetizantes formaram os cloroplastos, que estão presentes aí nas plantas. Então, as plantas, elas vieram, dessa bactéria aí, dessa célula que englobou uma bactéria fotossintetizante. Mas nós temos também aqui outro tipo de bactéria,
que a bactéria que não é fotossintetizante, mas ela faz respiração celular, né? Ela é aeróbia, ela utiliza de oxigênio para fazer o ATP, né? A energia da célula. Logo, é importante notarmos que todas as células eucariontes vão ter esta de vermelho, nessa bactéria que foi englobada e se tornou a mitocôndria da célula. Todos os eucariontes vão ter mitocôndria, né? E não são todos os eucariontes que vão ter os cloroplastos que a gente está vendo aqui, que seria a bactéria de amarelo. Vamos iniciar falando sobre aqui as primeiras organelas, as mais simples de todas, que a gente encontra tanto na célula eucariótica como na procariótica, que são os ribossomos. Nós chamamos também de grânulos especializados na produção de proteínas. Esses grânulos especializados, eles formam duas estruturas que a gente está vendo aqui, que é um RNA ribossômico que se junta com uma proteína ribossomal. Essas estruturas estão livres no citoplasma, no citosol, melhor dizendo. E eles também ficam aderidos a algumas organelas, como por exemplo, ficam grudados no retículo endoplasmático rugoso, né? E esses ribossomos, como nós sabemos, eles vão estar produzindo proteínas tanto nas células procarióticas como nas células eucarióticas. Então, é a única organela que está presente em todos os seres vivos, tanto eucariontes como procariontes. O retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é formado por uma rede de tubos e bolsas. Então, como a gente está vendo aqui na imagem ao lado, vários saquinhos, né, que são bolsas, são tubos, que ocorre a produção de diversos tipos de proteínas. Para que essas proteínas sejam produzidas, eles têm aqui esses ribossomos aderidos à membrana, né? Esses pontinhos pretos são os ribossomos, que vão estar aí auxiliando na produção de diversos tipos de proteínas. É importante notarmos que esse retículo endoplasmático ele está aderido à membrana aí do núcleo, pois as informações genéticas vão vir do núcleo para a produção das proteínas. O retículo endoplasmático ele é dividido em dois tipos. Tem o mais interno, que nós chamamos de retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, porque ele apresenta vários ribossomos aderidos, formando grânulos. E temos também o retículo endoplasmático liso, que não apresenta nenhum tipo de ribossomo, que fica mais externamente. O retículo endoplasmático rugoso, ele está aí especializado na produção de proteínas, como a gente já falou. Só que essas proteínas são destinadas à exportação, a serem lançadas para fora da célula. Então, por exemplo, existem partes do nosso corpo que são especializadas em produzir proteínas para serem lançadas fora da célula. Por exemplo, o pâncreas. O nosso pâncreas, ele produz muita insulina, que é um hormônio. Esse hormônio é uma proteína, é formado de proteína. Então, no pâncreas, a gente vai ter o retículo endoplasmático rugoso bastante desenvolvido, pois ele vai estar trabalhando intensamente na produção aí de insulina, né? De proteínas da insulina. No nosso intestino também tem bastante a produção aí de enzimas, que são proteínas, né? Como nós sabemos, as enzimas são proteínas.
Então, no nosso intestino também ocorre uma grande produção de enzimas para a digestão dos alimentos, que são liberados aí no tubo digestório. Então essas células que estão produzindo essas enzimas, essas proteínas, elas têm o retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido. Mas é importante a gente reparar que existem proteínas também que vão ser utilizadas dentro da célula, não são só para exportação. Por exemplo, as proteínas da membrana celular, que ficam na membrana celular, né? E algumas enzimas lisossômicas também são produzidas aí pelo retículo endoplasmático rugoso, que são enzimas que vão participar aí, as lisossômicas vão participar da digestão intracelular, a digestão de partículas que ficam dentro da célula. O retículo endoplasmático liso. O próprio nome diz, ele é liso, ele não vai ter ribossomos aderidos à sua membrana. Logo, não está responsável pela produção de proteínas. Ele sintetiza outra substância que seria as gorduras, que nós chamamos de lipídios, né? Os ácidos graxos, fosfolipídios e esteroides. Então, nesse local, vai estar sendo produzidas essas substâncias gordurosas. Então, algumas partes do nosso corpo vão estar com esse retículo endoplasmático liso bem desenvolvido, que são, por exemplo, o fígado, as gônadas sexuais, que são os ovários e os testículos, as células musculares também. Então, por quê? Essas células estão com o retículo endoplasmático desenvolvido, porque nessas células vão precisar de bastante gordura, né? Essas gorduras participam aqui da inativação de substâncias tóxicas no fígado. Então, no fígado, ele vai estar trabalhando intensamente para desintoxicar o organismo de medicamentos, sedativos, álcool e drogas. Então, no fígado tem bastante retículo endoplasmático liso, as células são ricas nessa estrutura. E quanto mais ocorre o uso de álcool, por exemplo, maior vai ser a quantidade, né, o tamanho do retículo endoplasmático liso no fígado. Já nos testículos e nos ovários, o retículo endoplasmático liso ele vai estar produzindo esteroides que vão estar fabricando os hormônios, né, sexuais, testosterona, progesterona, estradiol. Então, quem vai estar sendo responsável aí pela produção desses hormônios vai ser o retículo endoplasmático liso, que vai estar aí ajudando na produção das substâncias necessárias, que são os lipídios, os esteroides. E também nas células musculares a gente vai ter o armazenamento de cálcio dentro do retículo endoplasmático liso, que vai auxiliar aí na contração muscular. O complexo golgiense. Esse complexo golgiense ele é formado por membranas, né, bolsas que a gente está vendo que são achatadas, que são comprimidas. Essas bolsas ficam uma sobre a outra e é dentro delas que vai ocorrer aqui o armazenamento das substâncias que foram produzidas nos retículos endoplasmáticos liso e rugoso. Então, todas essas substâncias elas vão ser enviadas para o complexo golgiense. Logo, nesse complexo golgiense, a gente vai ver que tem uma parte que recebe as estruturas, as substâncias, na verdade, que foram produzidas,
e ele vai receber e ele vai eliminar, né? Então, o complexo de Golgi ele vai estar recebendo as substâncias, as proteínas, os lipídios, e ele vai estar eliminando, vai estar responsável pela secreção celular. Então, ele recebe muito das proteínas, lipídios produzidas no retículo endoplasmático, empacotando em vesículas, que são pequenas bolsas, e modificando quimicamente, liberando posteriormente para o citoplasma ou para fora da célula. Então, ele vai estar recebendo, empacotando, modificando quimicamente, melhorando essas substâncias e liberando para fora da célula. Existem enzimas no tubo digestório que estão sendo liberadas pelo complexo golgiense, né? Então, existe o muco que está nas nossas vias respiratórias que também está sendo liberado pelo complexo golgiense, assim como também certos hormônios estão sendo liberados pelas células pelo complexo golgiense. Nas plantas também o complexo golgiense ele libera substâncias para abastecer o vacúolo da célula. Aqui na imagem nós podemos perceber que abaixo fica o retículo endoplasmático de rosa, que libera as suas substâncias produzidas, né, através de pequenas bolsas, de bolinhas, que nós chamamos de vesículas. Essas vesículas elas vão se invaginar, vão se empacotar juntamente com o complexo golgiense. Nessa área onde eles se encontram, o complexo golgiense com as vesículas transportadoras, nós chamamos de face cis, né? E aqui dentro vai haver o melhoramento, as modificações químicas necessárias dessas substâncias que estão sendo empacotadas, incorporadas, e logo aqui em cima elas vão ser liberadas, né? Através de vesículas, de bolsas, que vão ser chamadas de vesículas de secreção, que vão estar liberando no citoplasma aqui, na membrana plasmática, melhor dizendo, toda a secreção, toda a substância que foi produzida. Então é importante a gente perceber que no complexo golgiense ele vai estar empacotando e melhorando, modificando quimicamente as substâncias, os lipídios, as proteínas, etc., para poder serem liberados aqui na membrana celular, para fora da célula. Então, ele empacota, melhora e secreta para fora. E existe aqui, como nós podemos ver, a face de baixo do complexo golgiense, que está abaixo aqui, chamada face cis, e a face que está mais próxima da membrana celular, que nós chamamos de face trans, que vai ser a face que vai estar liberando as vesículas para a secreção. Nós podemos ver também que existe aqui a formação de lisossomos. Então, nesse complexo golgiense, ele está sendo responsável também pela formação de lisossomos, que vão estar aí repleto de enzimas, de proteínas para a digestão dentro da célula, de alguma estrutura que estiver aí sendo necessária ser consumida. E o complexo golgiense também, como eu acabei de dizer, além de produzir os lisossomos, que são bolsas que realizam a digestão do celular, ele também origina uma estrutura chamada acrossomo. O acrossomo é a ponta da cabeça aqui do espermatozoide. Essa região onde se localiza a ponta da cabeça do espermatozoide, nós chamamos de acrossomo, que é onde existe aqui uma bolsa, né? Uma vesícula repleta de enzimas digestivas. E essas enzimas digestivas que vão ser usadas para
a perfuração do ovócito, que nós chamamos muitas vezes de óvulo. Então, o ovócito ele vai ser perfurado. Quem vai fazer isso vão ser as enzimas digestivas que vai estar perfurando aí para a fecundação. Quem faz esse processo aí de produção dessas enzimas, né, nós chamamos que é o complexo golgiense. Os lisossomos. Então, como nós acabamos de ver, são vesículas, são bolsas membranosas produzidas pelo complexo de Golgi, né? Porque estão repletas de substâncias que nós chamamos de enzimas. Liso quer dizer lise. Lise quer dizer quebra. Então, os lisossomos vêm da palavra quebra, porque eles são capazes de quebrar substâncias com as suas enzimas. Então, eles realizam a digestão intracelular, pois as enzimas digerem qualquer partícula que eles possam estar encontrando. Então, se existe uma organela que não é mais útil, uma organela que está morta, ou uma partícula que foi englobada pela célula, eles vão estar digerindo essa substância, essa partícula, né? Então, pois eles são repletos de enzimas. Por exemplo, nucleases. Nucleases são enzimas que digerem ácidos nucleicos, DNA e RNA. Proteases são enzimas que digerem proteínas. Lipases são enzimas que digerem lipídios e aí por aí vai. Então, no lisossomo vai estar presente as enzimas responsáveis pela digestão de partículas que estão sendo necessárias de serem absorvidas, de serem quebradas dentro da célula. O lisossomo também, ele tem a função de autofagia. Autofagia é de se autocomer, né? Então, por exemplo, a célula pode comer partículas dela mesma. Por exemplo, uma organela que estiver velha, né? Estruturas que não estejam mais em funcionamento, ela pode fazer a digestão e pode absorver os nutrientes daquela partícula. A mesma coisa acontece com os girinos. Os girinos, eles perdem a cauda, então há uma regressão da cauda. Por quê? Porque ocorre uma autoabsorção, uma autodigestão da cauda. O próprio corpo do sapo, do anfíbio, ele digere toda essa cauda, ele absorve. Então, quando o corpo ele se autodigere, nós chamamos de função autofágica, né? Quem faz esse processo de digestão aí nas células são os lisossomos. Nós temos também a função heterofágica, onde os lisossomos digerem aquilo que não é da célula, aquilo que foi entrado, né? Que entrou dentro da célula por fagocitose ou pinocitose, né? Então, a célula comeu alguma coisa, ela fez fagocitose, ou ela invaginou-se e bebeu algum líquido, ela fez pinocitose. Então, quando acontece esse englobamento de partícula de fora da célula, o lisossomo também ele pode estar recebendo esse material e digerindo através de bolsas chamadas de fagossomo ou pinossomo. Então, o lisossomo adere à bolsa e faz a digestão daquele corpo que entrou dentro da célula, daquela substância ou daquela partícula que está sendo necessária ser digerida. Então, as substâncias depois da digestão, as substâncias que são úteis, elas são absorvidas, são enviadas para o citoplasma, né? Então, tudo que é útil vai ser enviado, vai ser absorvido. E aquilo que não foi útil vai ser eliminado para fora da célula, que nós chamamos de exocitose, ou também plasmocitose, que é o processo de expulsar os resíduos, né?
aquilo que não foi útil para fora da célula. Temos também aqui os peroxissomos. Os peroxissomos são bolsas, também são vesículas que oxidam, na verdade, que quebram, né? Gorduras. Gorduras são ácidos graxos. Então, elas são bolsas que fazem a quebra da gordura de ácidos graxos para ser utilizadas na respiração celular ou mesmo na síntese de outros compostos. Esses peroxissomos, eles são abundantes nas células do fígado e dos rins, pois eles auxiliam na desintoxicação celular, né? Então, eles oxidam substâncias tóxicas absorvidas do sangue, transformando-as em produtos inofensivos. E essas bolsas, né, esféricas e membranosas contêm dois tipos de enzimas, que são as oxidases, que vão fazer a oxidação de substâncias tóxicas aí, e algumas que vão estar presentes no fígado, como a gente acabou de falar, nos rins. Vão estar quebrando os ácidos graxos. Então, existem as oxidases que utilizam o oxigênio para oxidar substâncias orgânicas, formando como produto o peróxido de hidrogênio, que nós chamamos também de água oxigenada. Esse produto que foi formado pelas oxidases aí, pela essa reação química, ele é tóxico para as células. Ele pode causar aqui a desnaturação de diversas proteínas. Então, a água oxigenada, ela não é boa para a célula. E aí, nesse momento, vai acontecer a ação de outra enzima, chamada catalase. E a catalase vai pegar a água oxigenada, que é o H2O2, que a gente está vendo aqui, e transformar em água e oxigênio, para que não ocorra a desnaturação da célula, desnaturação das proteínas celulares. Então, a gente vai ter aqui nos peroxissomos a enzima oxidase, que vai estar oxidando substâncias como, por exemplo, os ácidos graxos, importantes aí na respiração celular, e também na desintoxicação de órgãos do corpo. E como produto vai formar aí a água oxigenada, né? Que vai ser transformada em água e oxigênio pela enzima catalase. Temos também uma importante organela, que nós chamamos de mitocôndria, né? As mitocôndrias, elas estão presentes em todas as células do corpo, com exceção das hemácias. As nossas hemácias, elas não têm mitocôndrias, pois elas não necessitam de energia para fazer as suas funções, né? Então, o que vai acontecer? Essa organela, ela parece um bastão e existem várias delas dentro da célula. Mas é importante a gente estar observando a sua estrutura aqui na imagem, onde ela é formada por duas camadas de membrana. Tem a membrana de dentro e a membrana de fora. Então, essa membrana de dentro provavelmente foi do ancestral, né? Do ancestral procarionte, de onde é a origem dessa mitocôndria. E a membrana de fora, de verde, é a membrana lipoproteica da própria célula. Então, qual é mesmo aí a função da mitocôndria? Ela vai ter essa estrutura e dentro dessa estrutura a gente vai ter essas dobraduras aqui. Essas dobraduras nós chamamos de cristas, que vai ser o local onde vai ocorrer a produção do ATP, que é a moeda energética da célula, a nossa fonte de energia para a gente poder viver, né?
E dentro dessa dobradura, dessas cristas, né? Dessas cristas, a gente vai ter um líquido grudento, viscoso. E esse líquido vai ser onde se encontra o DNA, né? Da mitocôndria. Então ela tem um DNA, só que o DNA dela é disperso, é solto, né? No citoplasma, não tem núcleo. Então, por isso a gente fala que ela veio de uma célula procarionte, essa mitocôndria, pois o seu material genético é disperso no citoplasma. Ela tem ribossomos, né, a mitocôndria, tem RNA. E dentro desse material vai ocorrer importantes reações químicas. Essas reações químicas, como eu disse, vai ser para que ocorra a realização da respiração celular, que a gente vai ver depois no próximo capítulo, que essa respiração celular é importante para que nós possamos viver, né? E ela só ocorre na presença de oxigênio. Então, é importante que a gente notar que não é a respiração feita pelas vias aéreas do nosso pulmão, nosso nariz, não é essa respiração, e sim o tipo de respiração onde ocorre a presença de oxigênio dentro da mitocôndria, e dentro dessa mitocôndria, através desse oxigênio, vai haver a liberação de diversas moléculas de ATP, né? Que de 30 a 38 moléculas de ATP podem ser produzidas nas reações químicas dentro da mitocôndria. Então, existem moléculas de oxigênio que vão ser utilizadas e vai liberar nessas reações químicas gás carbônico e água, né? Então, para que ocorra essas reações químicas aqui para a produção de ATP, vai ser necessário a glicose. Então, por isso que a gente precisa se alimentar para ter glicose e respirar para ter oxigênio. Esses dois vão ser fundamentais aí para a produção de energia do nosso corpo lá dentro da mitocôndria, né? Então, essa glicose ela vai ser quebrada, vai se formar duas moléculas de piruvato. Esse piruvato vai ser transformado em acetil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs vai estar produzindo também elétrons. Esses elétrons vão estar transformando-se em ATP. E, por fim, vai acontecer aqui uma fosforilação oxidativa, que é onde entra o oxigênio, que ocorre a maior quantidade de formação aqui do ATP. Então, futuramente vamos estar vendo aí com maiores detalhes como isso acontece. Por enquanto, é importante apenas saber que é na mitocôndria que ocorre, né, que vai estar ocorrendo a formação do ATP, que é a energia da célula. Os plastos são organelas presentes apenas nas plantas, né? Nas plantas e nas algas também. O que são plastos? Plastos são membranas que estão presentes dentro das células. Essas membranas vão estar armazenando substâncias de 3 tipos. A depender do tipo, nós podemos chamar de cloroplasto, cromoplasto e leucoplasto. Então, aqui a gente está vendo 3 tipos de plastos aqui na imagem abaixo, nessa imagem. Temos o leucoplasto, o cloroplasto e o cromoplasto, que vamos estar vendo aqui melhor. O cloroplasto, ele apresenta o pigmento verde por causa da clorofila. Essa clorofila fica presente aqui, né, nessa organela que a gente está vendo aqui de verde. Essa organela, ela tem várias moedinhas que a gente está vendo aqui, que são os tilacoides, que é onde está presente aí a clorofila, que vai estar realizando a captação de luz solar para a realização da fotossíntese. Então, para isso, a célula precisa de gás carbônico e água.
para estar formando aí a glicose e o oxigênio. Tudo isso acontece numa bolsa, né, chamada de cloroplasto, uma organela chamada cloroplasto. Os cromoplastos são plastos que não têm clorofila, então não são verdes, mas apresentam outros pigmentos, né? Que são pigmentos amarelos, alaranjados ou vermelhos. Então são responsáveis aí pela pigmentação de flores, de frutos, raízes. Também é importante na polinização, pois atrai os animais, e também na dispersão das sementes. Os leucoplastos são bolsas que estão nas plantas, né, que não tem nenhum tipo de pigmento, né, mas elas armazenam amido, estocam alguma substância, como por exemplo o amido, né? Então estão presentes nas raízes, em caules, para o estoque aí de energia. O vacúolo da célula vegetal. O vacúolo ele é uma organela bastante grande, como nós podemos ver aqui nessa imagem abaixo, que a todo momento ele está se enchendo de água para a reserva de água da planta. Ele pode ocupar até 80% do volume celular, né? Ele é formado por uma membrana lipoproteica, então ele é formado por uma membrana parecida com a membrana plasmática. Contém solução aquosa, então dentro dele tem água, com diversas outras substâncias, sais, açúcares, aminoácidos e proteínas. Então ele é importante aí para a osmose da célula vegetal, para a aquisição de água. Então, as funções do vacúolo na célula vegetal são a regulação da pressão osmótica, né? Então ele regula a entrada e saída de água, armazenamento de substâncias úteis, como sais, lipídios, proteínas, reservatório de substâncias prejudiciais, por exemplo, alguma planta que seja venenosa pode reservar no seu vacúolo alguma substância. Digestão intracelular, então pode ocorrer a digestão de substâncias dentro do vacúolo. Depósito de pigmentos como as antocianinas, que são os pigmentos vermelhos e roxos de alguns frutos. Em algumas plantas pode conter drusas e ráfides, que é uma defesa contra a herbivoria. Então a gente vê aqui que pode ter como se fosse espinhos dentro dos vacúolos para que os animais não comam certas plantas. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a aula e até mais.